Olá, boa tarde, alunos da primeira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e o tema da nossa aula de hoje é compreendendo o significado de uma função. Quase que eu falo conhecendo, mas não, é compreendendo. Isso mesmo, essa aula faz parte do material Aprender Sempre. Nós estamos no volume 3 e hoje nós estamos começando a sequência de atividades número 2, que é sobre função. E aí, já ouviu falar de função? Tá preparado para ouvir falar de função? Bom, se você já recebeu esse material, separe ele aí para acompanhar a nossa aula, mas também se não recebeu também não tem problema. Separe, além disso, folhas para anotação, lápis, borracha e caneta, para poder fazer todos os cálculos necessários para acompanhar bem a aula, tá bom? Conto hoje com a presença da professora Inês para me ajudar no decorrer da aula, nas atividades, me dar uns toques se eu errar alguma coisa, né, professora Inês? Boa tarde, tudo bem? Oi, professora Roberta. Sejam todos bem-vindos também, professores e pais que acompanham as nossas aulas de matemática aqui no Centro de Mídias. Alunos, não se esqueçam de entrar no chat individual da sua sala de aula. O seu professor vai estar esperando. Mande a resposta das atividades para eles e vocês, professores, repassem para a gente. Eu quero saber de que cidade que você está falando, tá bom? Manda para a gente aí no chat. Professora Roberta, vamos começar? Vamos sim. Então, a habilidade dessa sequência, olha lá. EF09MA06, que tem tudo a ver com função. Lembrando, professor, se você quiser a descrição da habilidade, os objetivos da aula, baixe o PPT lá no repositório, que lá no final tem tudo, tá bom? Vamos começar? Então, vamos pensar um pouquinho sobre relação entre dois conjuntos. Relação, mas não era função? Mas primeiro a gente vai falar de relação. Bom, uma relação entre dois conjuntos A e B associa os elementos X do conjunto A com os elementos Y do conjunto B, por meio de uma lei de formação. Professora, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou ter valores de X no primeiro conjunto. Então, eu tenho aqui o conjunto A com X1, X2, X3, X4 e assim por diante. E eu vou ter um segundo conjunto, que é o conjunto B, que vai ter valores de Y. Y1, Y2, Y3, Y4. E aí, eu vou ter uma lei de formação, que está aqui, Y igual a F de X. Professora, o que é lei de formação? Seria, por exemplo, y igual a 2x mais 5, y igual a 7x, y igual a x mais 3, y igual a x quadrado mais 8x menos 3, que seja. Tem uma relação entre o x e o y. Tudo bem? Uma continha para você fazer com x e com y? Onde você vai pegar o x, fazer a conta e descobrir um y? E aí você vai fazer essa relação, vai fazer a continha, e aí quando você chegar na resposta, você vai ligar o valor do x do primeiro conjunto com o valor do y do segundo conjunto. Então, olhando para esse nosso desenho, nosso diagrama, o x1, quando foi feita a continha, ele encontrou duas respostas, o y1 e o y2, por isso que tem duas setinhas ali saindo dele. Tudo bem? Quando ele fez a continha com o x2, ele encontrou uma resposta só, que foi o y3. E quando ele fez a continha com x3, ele encontrou uma resposta só, que foi o próprio y3. Então, quando a gente fala em relação, a gente vai ter lá a lei de formação, vai ter valor de x, vai substituir, fazer uma continha e descobrir o valor do y, para poder fazer as ligações. Tudo bem o que é relação? Primeiro conjunto é o x, o segundo conjunto é o y, a resposta da nossa conta. Tudo bem? Vamos ver um exemplo para ficar mais visual? Então, vamos lá. Exemplo 1 na tela para vocês. Dados os conjuntos A, menos 2, 0 e 1. Pode ver que no meu desenho eu já fiz a bolinha lá do diagrama com menos 2, 0 e 1 dentro do conjunto A. Tudo bem. Conjunto B, menos 10, 0, 5 e 20. Então, eu fiz a bolinha do B, menos 10, 0, 5 e 20. Então, conjunto A, o menos 2, o 0 e 1 vão ser o valor do X. Tá bom? X. E o menos 10, 0, 5 e 20, que é do B, vai ser o valor do Y, da resposta. Tudo bem? Bom, considere a lei de formação a seguir para fazer a relação de A em B. Então, eu quero ligar o A com o B. Então, a gente tem uma função aí, ó. No caso, uma relação, desculpa. A minha relação chama F, por isso que eu confundi. Tá, ela tem o par ordenado x e y, onde o x é do conjunto A e o y é do conjunto B. E a relação é y igual a 5 vezes x. Então eu vou pegar cada valor do x e vou multiplicar por 5 para descobrir o y. Isso mesmo. Então, vamos lá, ó. Meu primeiro valor, o x1, vai ser o menos 2, é o primeiro valor lá. Então, meu y vai ser 5 vezes o valor do x, ou seja, 5 vezes menos 2. Como menos 2 é negativo, né? Coloquei entre parênteses. Então, 5 vezes menos 2, multiplicação, sinais diferentes menos, 5 vezes 2, 10. Significa que o x1 está ligado com o meu y1, que é menos 10. Então, eu vou vir aqui e vou fazer uma setinha do menos 2 até o menos 10, porque eu encontrei a resposta menos 10 lá no segundo conjunto. Mas se eu fizesse a conta e não encontrasse, eu não teria como fazer a setinha, tá bom? Ficava sem fazer. Vamos para o segundo valor, ó.
o meu x2, ele vai valer 0. Por quê, professora? Lembra, primeiro elemento do conjunto A era menos 2, o segundo é 0. Que conta que eu faço? A mesma, 5 vezes o valor do x. Então, 5 vezes quem? 5 vezes 0. Quanto é 5 vezes 0? 0. Então, o meu x2, que é 0, vai estar ligado com 0. Bom, 0 do primeiro conjunto tem, 0 do segundo conjunto também tem. Então, consigo fazer a setinha. Tá bom. Agora, o último valor lá do meu conjunto A. O meu x3, ele vale 1. Ah, professora, mas se eu não quisesse chamar de x1, x2, x3, eu podia pôr só x e só y? Podia, mas toma cuidado na hora de relacionar, tá bom? Quem vai ser o meu y3 ou somente o y? Quando x vale 1. É 5 vezes o valor do x, então é 5 vezes 1. Quanto é 5 vezes 1? 5. Ah, então eu vou ligar o número 1 com o número 5. Tem 5 lá no conjunto B para eu ligar? Ah, tem. Então, eu posso fazer a ligação. Então, eu consegui relacionar todos os elementos do conjunto A com os seus respectivos elementos do conjunto B. Observe que na minha resposta, eu não coloquei x1, x2, x3. Eu coloquei x, coloquei y. Fui substituindo menos 2, o 0 e 1, encontrei as 3 respostas e fiz as setinhas. Então, eu vou lá, faço a conta com x, descubro o valor do y, se ele estiver lá no segundo conjunto, eu faço a setinha ligando. Se ele não estiver lá no segundo conjunto, o que eu vou fazer? Não faço a setinha, guardo a resposta lá comigo. Tudo bem? Preparados para fazer um parecido com o meu? Sim? Ah, é fácil, vai. Só multiplicar? Vamos ver a nossa atividade, então. Pode colocar para eles na tela. Atividade 2, parte 1. Tá, parte 1. Logo, logo eu falo por quê. Bom, dados os conjuntos A, menos 2, menos 1, 0 e 1. Tem 4 elementos aí, tá bom? Conjunto B, menos 4, menos 2, 2 e 4. Também tem 4 elementos aí, tá? Qual é a lei de formação que a gente tem aí do A em relação ao B? É o chamado F1 lá do exercício, tá? Então, o que é o meu F1? É o par ordenado XY, onde o X vem do A e o Y vem do B. E a gente tem Y igual a 2 vezes X. Então, o que você vai fazer? Vai pegar o menos 2, vai pegar o menos 1, vai pegar o 0 e 1, que são do conjunto A, e vão substituir lá na formulazinha. Y igual a 2 vezes X, no lugar do X. Então, vai multiplicar por 2? É. E depois que você multiplicar por 2, você vai ver se tem a resposta e vai fazer a setinha. Se tiver, faz a setinha. Se não tiver, não faz a setinha. Aí você fala, professora, mas como eu vou colocar essa resposta para você no chat? Você pode colocar conseguir ou não, mas você pode pôr os pares ordenados. Como assim? Você vem aqui, coloca o primeiro valor do x, que é o menos 2, faz a continha e coloca do lado quem você encontrou. Faz a continha com menos 1, coloca quem você encontrou, tá bom? Então, professora Inês, quanto tempo para essa atividade? Vai, é só multiplicar por 2 e depois ligar no desenho, né? Exatamente, você tem que multiplicar por 2, toma cuidado com os sinais, lembra, põe dentro do parênteses, né? Muito bem. E coloca lá no chat os pares ordenados. Pessoal, a gente vai voltar em 2 minutinhos.
Professora Roberta, gostei de ver. O pessoal está participando. Aí eles estão colocando lá como resposta menos 2 com menos 4, menos 1 com menos 2, 0 com 0 e 1 com 2. Muito bem, então vai um abraço aí para os nossos alunos. Ana Luísa, Luana, Vitória, Mariana, Pedro, Heitor, Gabriele e Laura. Vamos conferir? Vamos sim, gostei de ver, colocaram direitinho os pares. Então o que a gente tem que fazer mesmo? Pegar o valor do x, fazer a continha vezes 2, descobrir um valor do y e se for possível ligar? Então vamos lá, ó. Vou começar aqui com o meu primeiro valor, o menos 2. Dessa vez eu vou chamar de x, não vou chamar de x1 não, tá bom? Mas poderia também, não tem problema. Então nesse caso o meu x vale menos 2. O meu y, ele vem de 2 vezes o valor do x. Então 2 vezes menos 2. 2 vezes menos 2, ó, coloquei o menos 2 entre parênteses, como a professora Inês falou, negativo tem que colocar o parênteses para não errar, tá bom? Sinais diferentes, menos, 2 vezes 2, 4. Então, o menos 2 vai estar ligado com menos 4. Ah, tem menos 2, tem menos 4 para ligar? Tem, então já vou fazer a setinha. Vamos para o segundo valor. Ah, o segundo valor é menos 1. Então, meu x agora vai valer menos 1. O meu y é 2 vezes o valor do x. Então, 2 vezes, entre parênteses, menos 1. Sinais diferentes, menos, 2 vezes 1, 2. Então, o menos 1 do primeiro conjunto tem que ser ligado com menos 2 do segundo conjunto. Bom, no conjunto A tem menos 1, no conjunto B tem menos 2, posso fazer a setinha, já consegui a relação. Agora, vamos ver o próximo valor de x, 0. Ah, esse eu vi que teve gente que nem colocou o par ordenado 0, 0. Pois é, vamos ver por quê. O y vai ser 2 vezes o valor do x, 2 vezes 0. E 2 vezes 0 é 0. Então, eu tenho que ligar o x valendo 0 com o y valendo 0. Ou seja, o 0 do primeiro conjunto com o 0 do segundo conjunto. Mas peraí, o segundo conjunto não tem 0. Então, eu não tenho como fazer a setinha do 0 indo para o 0, porque não tem 0 no segundo conjunto. Então, fica sem a setinha, tá bom? E o nosso último x ali é o x valendo 1. Ah, então o y é 2 vezes o valor do x. 2 vezes 1. Como é positivo, nem precisa do parênteses. 2 vezes 1, 2. Então, tem que ligar o número 1 com o número 2. Primeiro conjunto tem 1? Tem. Segundo conjunto tem 2? Tem. Então, vou ligar, ó. Então, eu fiquei com o menos 2 ligado com menos 4, menos 1 ligado com menos 2, 1 ligado com 2 e o 0 eu não consegui ligar com 0 porque não tinha o 0 no conjunto B. Tudo bem? Tranquilo? Chegaram nessa mesma informação que eu? Conseguiram fazer esse desenho às setinhas? Perceberam que o 0 não tinha a setinha? Ah, agora a gente vai para o significado de função. Porque até então a gente está falando de relação, relacionar o x com o y. Tá, mas o que é função afinal? Vamos lá, vamos ver o que é função. Pode colocar para eles na tela. Função é uma relação entre dois conjuntos A e B, em que cada elemento do conjunto A se associa a um único elemento do conjunto B. Cada elemento se associa a um único, ou seja, todos os elementos x1, x2, x3, todos x lá do conjunto A, tem que ter uma única setinha saindo dele. Ou seja, para cada x, eu tenho que encontrar um valor de y. Eu não posso encontrar 2 valores de y e eu não posso não encontrar valor de y. Então, para cada xzinho, eu tenho que ter uma setinha saindo dele, uma única ligação. Tudo bem? Ah, mas pode sobrar valor de y aqui no B? Pode. O que não pode sobrar é x aqui no conjunto A. No conjunto B pode sobrar. Mas no conjunto A, todo mundo tem que sair uma única setinha. Ou seja, para cada x que eu faço a conta, eu tenho que encontrar uma única resposta para ligar lá no B. Tem que ter essa ligação. Tudo bem? Então, vamos ver o nosso exemplo para poder entender melhor o conceito. Pode colocar para eles na tela. Exemplo 2. É o mesmo que eu fiz aquela hora, lembra? Conjunto A, menos 2, 0 e 1. Conjunto B, menos 10, 0, 5 e 20. Tinha a lei de formação, onde o y é 5 vezes o x, e eu liguei o menos 2 com menos 10, o 0 com 0 e o 1 com 5. Então, eu vou observar aqui, olha, no meu conjunto A, eu tenho 3 valores para o x, o menos 2, o 0 e 1. E para cada um deles está saindo uma única setinha, ou seja, quando eu fiz a conta, eu encontrei um único valor. E para a gente poder saber se é função, eu tenho que verificar isso, se para cada valor de x existe um único valor de y correspondente. Não pode sobrar x aqui no conjunto A, ou seja, não pode ter algum elemento sem seta e não pode ter mais de uma seta por elemento. Tudo bem? Então aqui, nossa relação de A para B, que é y igual a 5x, é uma função, porque para cada elemento do x do conjunto A, existe um único elemento do y do conjunto B associado a ele. Tudo bem?
Tá, então agora a gente vai voltar para a sua atividade. Olha lá, atividade 2, parte 2. Ah, por isso que vai ter a parte 2. Porque você tinha lá o seu conjunto A, menos 2, menos 1, 0 e 1. Você tinha o seu conjunto B, menos 4, menos 2, 2 e 4. Você tinha a sua lei de formação, y igual a 2 vezes x. Você já fez a ligação, já fez o cálculo. Agora você vai observar o seu gráfico aí, seu diagrama, e vai dizer para mim, isso aí é uma função? Sim. Por quê? Não. Por quê? Quero ver se você prestou atenção na explicação do que é função, tá bom? Professora Inês, e aí? É tranquilo, vai, é só pensar um pouquinho. Sim, é tranquilo, é só pensar um pouquinho, pensa com tranquilidade, escreve direitinho lá no chat, manda pro seu professor. Eu quero ver a sua resposta aqui, tá bom? A gente volta em 1 minuto e meio. Professora Roberta, tivemos várias respostas lá no chat, hein? E todas elas dizendo que não é função, porque o 0 do conjunto A não está ligado a nenhum elemento do conjunto B. Então, vai um abraço aí para os nossos alunos que estão participando. Kailane, Ana Júlia, Heloísa, Kilian, Kemily e Gabriel. Vamos conferir, professora Roberta? Vamos, e eu quero mandar um abraço para a professora Mercedes, é esse o nome, né? Isso mesmo, professora Mercedes, gostei da sua frasezinha, achei bem legal, tá bom? Então vamos lá, ó, como que a gente vai conferir isso? Olhando para as setinhas. Olha, o conjunto A tem uma setinha saindo do menos 2, uma setinha saindo do menos 1. Opa, o 0 não tem setinha e uma setinha saindo do 1. Então, para ser função, tem que ser uma única setinha de todo mundo do primeiro conjunto. Uma única de todo mundo do primeiro conjunto. Tá, se tiver mais de uma saindo ali do primeiro conjunto de um elemento, não é função. Se alguém não tiver a setinha saindo, não é função. Uma única setinha saindo de cada elemento do primeiro conjunto. Ou seja, a gente só consegue encontrar uma única resposta para cada x que a gente substitui lá na conta. Tudo bem? Encontrar uma única resposta para cada um deles lá é função. Legal, então vamos ver a resolução aqui, ó. A relação de A para B, dada por y igual a 2 vezes x, não é uma função. Porque para o elemento x igual a 0 do conjunto A, não existe o elemento y igual a 0 no conjunto B para associar-se a ele. Ou seja, a gente não tem como ligar o 0 com 0 porque no conjunto B não tem 0. Então não é função. Tudo bem até aqui? Bom, agora a gente vai fazer um exemplo diferente, juntando tudo isso que a gente falou hoje, tá bom? Vamos lá para o exemplo 3? Então pode colocar para eles aí. O quadro a seguir estabelece a relação da quantidade de quilogramas da ameixa comprada com o preço a pagar por essa quantidade. Então, a gente tem uma tabela, quantidade de quilo, 1, 2, 3, 4 quilos, preço. Olha, 1 quilo saiu R$ 3,98, 2 quilos R$ 7,96, 3 quilos R$ 11,94, 4 quilos R$ 15,92. Ou seja, para cada quantidade de quilo, a gente tem o seu preço. Tá bom. Olha as nossas perguntas, e tem A, B, C e D. Pergunta A. Essa relação é ou não é uma função? Justifique sua resposta. Aí você fala, como que eu vou saber, olhando para uma tabela, se você está lá fazendo desenho de diagrama, fazendo como que eu vou saber se isso é função? Lembra, para ser função, para cada valor do primeiro conjunto tem que ter uma única resposta do segundo. Se eu tenho peso 1, eu não tenho uma resposta? 1 quilo? 2 quilogramas? 3 quilos? Para cada quantidade eu não tenho um único preço?
Ah, então isso é uma função? É, porque para cada valor de x, que é a quantidade, digamos assim, você vai encontrar um valor de y, que é o preço. Então, 1 quilo custa R$ 3,98, 2 quilos vai ser 2 vezes R$ 3,98. 3 quilos, 3 vezes R$ 3,98. 4 quilos, 4 vezes R$ 3,98. Então, para cada valor de x, existe um único valor de y, um único preço a ser pago. Então, sim, é uma função, porque para cada valor de x, tem um único valor de y. Tudo bem? Tá. Então, função verifiquei que é. Item B. Ah, essa é uma pergunta muito boa. A quantidade está em função do preço ou o preço está em função da quantidade? A quantidade de peso lá que a gente compra do quilograma de ameixa está em função do preço ou o preço está em função da quantidade? E agora? Será que quando eu aumento a quantidade o preço aumenta? Será que quando eu aumento o preço a quantidade aumenta? Ai, meu Deus. Olha, quanto mais eu comprar, mais eu vou gastar. Então, para eu poder saber quanto eu vou gastar, quanto que eu vou gastar? Vai depender de quanto eu vou comprar. Então, o preço vai depender da quantidade de compra. Ah, então quem depende de quem? O preço que está em função da quantidade. Quanto mais eu comprar, mais eu vou pagar. Então, essa é a resposta, tá bom? Preço está em função da quantidade, tá? Variável dependente, variável independente. Professora, você não falou disso. Dependente, dependente. Dependente é quando depende de alguma coisa. Independente quando não depende de nada. Tá, então vamos pensar nas duas. Quantidade e preço. Qual depende de quem? O preço depende da quantidade ou a quantidade depende do preço? Não é o preço que depende da quantidade? Dependendo de quanto eu pego aqui na quantidade do quilograma lá, eu vou pagar um valor? Então, a variável que depende da outra é o preço. O preço, ele depende da quantidade. Quanto mais quantidade eu tiver, mais preço eu vou pagar. Tá, então qual é a variável independente, que não depende de ninguém? É a nossa quantidade, que você que vai escolher, mas ela não vai depender do outro. Então, tem que entender bem essa diferença, ó. Eu posso ir lá comprar quanto eu quero. Aí, dependendo de quanto eu comprar, eu vou pagar um valor. Então, o preço tá lá dependendo da quantidade, mas a quantidade sou eu que decido. Se eu quiser ir lá comprar 2 quilos, eu compro. Se a professora Inês quiser ir lá comprar 4 quilos, ela vai comprar os 4 quilos, né, professora Inês? Você pode comprar. Opa! Ou seja, a quantidade, a gente que escolhe. Agora, o preço tá associado à quantidade. Quanto mais eu comprar, mais eu vou pagar. Tudo bem? Vou mostrar a resolução para vocês aí, ó. Então, primeiro é uma função sim, porque para cada quantidade de ameixa comprada existe um único preço a ser pago associado a ele. O preço a ser pago está em função da quantidade, porque, claro, quanto mais eu comprar, mais o preço vai ser, né? Mais caro vai ser. Qual a variável dependente? O preço depende da quantidade. E qual é a independente? A quantidade. Porque a quantidade sou eu que escolho, é a professora Inês que escolhe, é a sua mãe que escolhe, você que escolhe quantas ameixas você quer comprar, certo? Então depende unicamente de você. Tudo bem? Agora a gente vai então para a nossa última atividade. Pode colocar para eles? É bem parecido. Só que agora, em vez de ser ameixa, é o quilograma do álcool em gel. Ah, professora Inês, a aula tá acabando. A gente vai ter que dar um tempo curto para esse, né? Sim, Tudo bem. sim. Então, vamos só ler a tabelinha. 1 quilo de álcool em gel, preço R$ 22,80. 2 quilos, R$ 45,60. 3 quilos, R$ 68,40. 4 quilos, R$ 91,20. O que eu quero que você responda para mim no chat? Se é ou não uma função, se a quantidade do álcool está em função do preço ou o preço está em função da quantidade e qual é a variável dependente e qual é a variável independente. Dá tempo de dar pelo menos um minutinho para eles, professora Inês? Dá sim. Pessoal, capriche na resposta e manda ela pra gente. A gente volta em 1 minuto. Voltamos da atividade. Professora Roberta, gostei de ver. Nossos alunos estão firmes e fortes aí nas respostas, hein? Eles estão colocando que sim, a letra A é uma função, que na letra B
o preço está em função da quantidade, que a variável dependente é o preço e independente é a quantidade. Então, um abraço para os nossos alunos, Gustavo, Rafael, Aiko, o Alisson e Eliette. Vamos conferir? Vamos. Por que que é uma função? Porque para cada quantidade de quilograma de álcool em gel, tem um único valor dependendo dele. Ah, legal. Então, é sim uma função. Tá. A segunda pergunta, quantidade em relação ao preço ou preço da quantidade? É parecido com o da mexa. Quanto mais você comprar de álcool em gel, mais você vai pagar. Então, o preço depende da quantidade que você vai comprar. Então, quem que é a dependente que depende é o preço. E quem que é a variável livre, a independente, é a quantidade, que nem no nosso exemplo. Tudo bem? Vou mostrar aqui a resolução para vocês, para quem quiser tirar um print. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de fazer a tarefa referente a essa aula, tá bom? E a gente vai continuar estudando função no decorrer aí das próximas aulas, certo, professora Inês? Isso mesmo, pessoal. Vai aparecer para vocês aí também o QR Code e o link. Entre lá para você avaliar a nossa aula. Diga o que nós precisamos melhorar aqui no Centro de Mídias para que você, aluno, aprenda cada vez mais matemática e goste de matemática, assim como eu, professora Roberta. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Não é, professora Roberta? Isso mesmo. Tchau, 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 pessoal! tchau.